Olha, com o período de férias, muitas crianças passam mais tempo conectadas à internet, porém essa prática sem supervisão pode trazer sérios riscos. Estudos revelam que 3 a cada 10 crianças e adolescentes já enfrentaram situações ofensivas ou discriminatórias online e 30% já tiveram contato com desconhecidos. Além disso, o acesso excessivo pode expor os pequenos a sites impróprios, criminosos e até ao compartilhamento de dados sensíveis. Para falar sobre esse tema tão importante, eu converso ao vivo agora com o professor Carlos André, que é educador com mais de 30 anos de experiência e ativista pelos direitos da infância. Professor que está conectado aqui com a gente, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Wilker. Bom dia à audiência do Brasil hoje. Professor, vamos começar então com o alerta, né? Quais os principais riscos de deixar crianças usarem a internet sem uma supervisão adequada? Olha, hoje em dia existe uma preocupação muito grande dos pais com o monitoramento dos filhos no mundo real. Isso evoluiu bastante. As crianças dificilmente ficam sozinhas hoje em dia na rua, né? E isso evoluiu muito ao longo dos últimos anos. Só que a gente precisa trabalhar, bater muito nessa tecla, e por isso eu agradeço, inclusive, o programa de vocês, em nome de pais e mães e das próprias crianças. A gente precisa educar a população que, por mais que você evite que seu filho ande sozinho, há pais que o filho, inclusive, nunca andou de ônibus ou nunca andou de ônibus sozinho, apesar de você ter essa preocupação muito grande no mundo real, não chegar tarde em casa, etc., a gente precisa passar a ter uma preocupação, talvez, inclusive, até muito maior do que essa, com o mundo virtual. O pai e a mãe, às vezes, eles estão no seu quarto, no quarto dos adultos, e a criança está no quarto dela, tendo acesso à internet, ao lado do pai e da mãe, próximo. E o pai e a mãe não têm ideia do nível de perigo que as crianças podem sofrer. Eu estava vendo um material hoje, americano, a gente vai trabalhar nele ao longo do dia, inclusive, para postar nas nossas redes sociais. A gente tem um blog específico sobre isso, chamado AmaCast Pod. E esses especialistas americanos, eles cronometraram o tempo que levava para um abusador descobrir um novo perfil de uma criança na internet. E, em poucos segundos, adultos, abusadores, pedófilos, eles começavam a acessar e adicionar aquele novo perfil. E alguns deles começavam a fazer ligações para a criança, aparecendo sem roupa, falando coisas indevidas para uma criança. Na verdade, um adulto que a priori não conhece a criança ou o adolescente que seja, não deveria nem adicioná-la, né? Mas em poucos segundos, poucos minutos, vários adultos começavam a adicionar aquela criança e a mandar conteúdo indevido, a mandar frases, áudios, tentar ligação. Então, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes o perigo pode acontecer dentro da nossa própria casa, com o nosso filho extremamente próximo da gente. Então, eu sei que é um desafio para todos os pais e mães do Brasil, não estou dizendo que é algo simples. O que eu estou pedindo aqui para a audiência de vocês hoje é que a gente comece a ter essa preocupação, comece a ficar atentos não só aos perigos do mundo real, mas principalmente aos perigos do mundo virtual, onde o nível de acesso para esse tipo de abusador é muito maior. Ele se sente muito mais protegido, muitas vezes, inclusive, se passando por uma outra criança. Certo. Esse perigo aumenta durante as férias escolares. A gente tem, claro, as crianças acessando a internet durante o ano inteiro, né? Mas agora, nesse período, tem algum cuidado que precisa ser tomado de forma mais específica, de forma mais incisiva também, em cima do uso desses aparelhos e da internet? Com certeza. Durante as férias escolares, grande parte dos pais, eles continuam trabalhando. Então,
não só com relação à internet e perigos virtuais, mas, de maneira geral, os perigos para a criança aumentam muito. Eu vou dar um exemplo aqui simples de algo paralelo, só para ficar claro o que eu estou querendo dizer. Afogamentos. A causa de morte número 1 no Brasil hoje de crianças de 1 a 4 anos, é outra coisa que vale a pena alertar aqui a audiência, é afogamento. E 44% dos afogamentos do Brasil, nessa faixa etária, acontecem justamente no período de férias escolares, de novembro a fevereiro. Por quê? Porque nesse intervalo, a supervisão dos filhos acaba sendo pior. Eles passam mais tempo dentro de casa, porque não têm que ir para a escola, e, em geral, os pais não conseguem acompanhar essa rotina. Mesmo os pais que conseguem casar as férias do trabalho com as férias da criança, dificilmente conseguem um período tão grande de férias quanto as crianças têm. Então, esse detalhe da maioria dos pais trabalhar durante as férias escolares coloca a criança em risco maior, por exemplo, no caso de afogamento, e, consequentemente, acontece também no tema principal da nossa conversa aqui hoje até agora, que são os perigos virtuais. A criança ela vai estar acessando a internet através de jogos online, através de chats, e aí ela está muito mais exposta do que ela estaria normalmente. Então, a gente precisa ter essa preocupação e a gente tem que perder o pudor, pessoal. A gente que é pai e mãe, a gente tem que entender que o cérebro maior, o protetor maior da casa, são os adultos. Então, existem, respondendo a sua pergunta do que fazer, aplicativos de monitoramento, né, para você poder monitorar o uso que o seu filho faz na internet, dependendo da idade dele. Você tem configurações, seja para videogame, celular e o próprio YouTube, para você controlar, né, o famoso controle dos pais, o que o seu filho faz. E algo que eu particularmente acho muito simples e muito eficaz é monitoramento eletrônico via câmera. O custo de uma câmera hoje é muito baixo, então você está no seu trabalho, o que custa periodicamente você dar uma olhadinha via câmera no seu filho. Seu filho gosta de muito videogame, você permite que ele jogue? O que custa periodicamente você dar uma olhada via câmera no que o seu filho está fazendo no quarto que ele joga videogame ou que ele acessa a internet? Então, de repente, você olha via câmera e vê o seu filho em uma situação estranha, sem roupa, em frente a uma tela, obviamente, isso acende um alerta e pode fazer com que você evite um problema maior. Quer dizer que tem alguma coisa errada, né? Agora, também piora, eu acho, nas férias, por conta de outros fatores, como o fato de que a escola, muitas vezes, é o primeiro ambiente onde aquela criança manifesta, né, que tem alguma coisa errada acontecendo. Os professores cumprem muito esse papel. Então, ter essa comunicação com os profissionais ali da instituição de ensino também pode fazer diferença, né, professor? Com certeza, a escola ela deveria, pelo menos, ser um ambiente de proteção para a criança, inclusive para um possível relato contra o próprio pai ou a mãe. Suponhamos, é triste isso, mas 80%, mais de 80% dos casos de abuso físico e abuso sexual acontecem dentro de casa. Então, infelizmente, muitas vezes é o próprio pai, a própria mãe, o padrasto, a madrasta, e a escola deveria ser um ambiente de acolhimento aonde as pessoas estão preparadas para atender e agir nesse tipo de caso. Eu destaco muito que deveria ser, eu sou um educador, inclusive empresário do ramo educacional, né? Mas, infelizmente, Will, que vale a pena chamar atenção para isso também, até para os próprios donos de escola e educadores que fazem parte aqui da audiência, a gente precisa treinar
os educadores para saberem lidar com esse tipo de situação. Em muitos casos, a gente tem muitos relatos, eu costumo dizer, no meu próprio livro que eu escrevi sobre esse tema, eu me tornei uma espécie de ouvidor informal aí de pais e mães de todo o Brasil, né? E muitas vezes a escola teve a oportunidade de ser o primeiro caminho para resolver aquele problema e os educadores, às vezes até o próprio coordenador e diretor, não estavam preparados para agir naquele momento. Então, os donos de escola, educadores de maneira geral e os próprios agentes públicos, né, têm que começar a se preocupar mais com isso, em preparar os educadores, seja do setor público ou do privado, para atuar nesse tipo de caso. Outro profissional que deveria ser mais treinado e preparado para agir são os profissionais da saúde. Então, a criança vai a um hospital com uma queixa X e aquele médico, aquela enfermeira poderia e deveria estar apto a perceber que aquela mancha, aquele hematoma é algo mais grave e eles deveriam estar prontos para agir nesse tipo de situação. Tudo isso requer treinamento. A gente precisa treinar os profissionais de saúde e os profissionais de educação. Eu acredito, como educador, acredito muito no poder da educação. Um espaço como esse, com grande audiência, como o de vocês hoje, uma conversa como essa, ela é educativa. A gente está educando aqui centenas, milhares de pais, mães, avós e profissionais para saberem lidar cada vez melhor com esse tipo de situação e proteger as crianças. Muito bem, por isso a gente bate nessa tecla, abre esse espaço e agora eu quero entender de forma clara, bem prática mesmo. Se eu suspeito que tem algo de errado acontecendo, se eu pego alguma conversa suspeita, qual que é a primeira medida que eu tenho que tomar, qual que é a providência que eu tenho que ter naquele momento ali, diante de um fato como esse, né? De um possível abuso estar acontecendo virtualmente. A gente tem delegacias especializadas, tem canais de denúncia, tem como fazer essa denúncia de forma anônima também? Para denúncia de forma anônima, existe o Disque 100, que é um número que a gente tem que trabalhar para popularizar o máximo possível, né? Um vizinho, uma vizinha, um avô, uma avó percebe algo estranho, ele deveria ligar para o Disque 100. Algo que eu tenho batido muito na tecla, você está na janela da sua casa e nesse exato momento você percebe, por exemplo, um pai ou uma mãe agredindo uma criança. Se a solução precisa ser rápida e imediata, mais importante do que o Disque 100 é o próprio 190. Ligue direto para a polícia, tá? Que é o canal para dar a resposta mais rápido possível. Voltando para a outra pergunta que você fez, se você é um pai ou mãe e percebe que algo estranho aconteceu com seu filho na internet, onde quer que seja, o primeiro caminho deveria ser o conselho tutelar. O conselho tutelar é o primeiro elo da cadeia de proteção à criança. Existe também a delegacia da criança e do adolescente, a DCA, mas o caminho mais rápido, o caminho mais acessível ao pai de qualquer bairro, de qualquer classe social, sem dúvida é o conselho tutelar. E o conselho tutelar mesmo, ele vai orientar aquele pai ou a mãe a fazer o boletim de ocorrência na delegacia da criança e do adolescente ou abrir um processo judicial, caso seja necessário. Perfeito. Nesse caso, é melhor pecar pelo excesso de cuidado, né? Tá feito o alerta aí, é importante saber com quem a criança está conversando, qual o teor das conversas também e ter uma comunicação, sim, com esses jovens, com essas crianças, ficar em cima, porque tem muita gente mal intencionada por aí, especialmente nesse ambiente digital, onde as pessoas se sentem mais confortáveis, mais seguras para cometer atos de violência, atos de abuso. Então, vamos todos nos preocupar em proteger as nossas crianças. Obrigado, viu, professor, pelo seu tempo aqui com a gente, pelo alerta. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o espaço. Tchau, tchau.